Fala, Carlinhos. Fala, Zezé. Deixa eu botar isso aqui. Parte 2. Tô grudando, fixando. Aí. Beleza, deixa eu ver. Parte 2. Publicar. Deixa eu fixar agora esse negócio aqui. E aí, galera? Beleza? Só tô tentando fixar primeiro isso aqui. Pra galera que tá passando pelo Insta, pela Avenida Insta, saber que eu tô fazendo. O que eu vou fazer? Ai, nunca consigo fazer isso direto. Fixar. Consegui. Boa noite aí para todo mundo que está chegando. Cá estamos para mais uma troca de ideias, um bate-papo, um falatório. Hoje é 28 de abril, quinta-feira, 28 de abril de 2022. Estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vou bater um papo hoje com a maior autoridade em ufologia aqui do Brasil, um cara reconhecido no mundo inteiro, Ademar Gevaert. É a parte 2, né? O pessoal que assistiu a parte 1 pediu muito para a gente dar essa sequência e a gente vai falar agora com o Gevaert. Eu tenho uma horinha só com ele, uma horinha. Botei até o alarme para me chamar aqui. Deixa eu ver quem está entrando. Sobrosa. Será que é Sobrosa que eu penso que é? Fala, Rádio de Vilde. Meu amigo Dario. Tudo bom? A gente vai começar às 20 horas. Grande. Valeu, Dario. Pessoal que está entrando aí, que vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, isso aqui vai ficar registrado no IGTV e depois eu subo para o YouTube, um canal que eu tenho, um canal muito tímido, que ainda precisa de mais gente matriculada, né? Eu quero ver se começo a fazer essas lives no YouTube, mas para começar a fazer no YouTube, eu preciso de mais inscritos lá. Faltam 200 inscritos, mais 200 eu começo a fazer lá e aí é beleza! Vanzin David, seja bem-vindo, Matheus. Vamos chegando aí. Bom, Gevaert é esse cara incrível, né? Essa personalidade dessa área, desse segmento aí da ufologia. Um cara com mais de 40 anos. Boa noite. Um cara mais de 40 anos militando, né, nesse meio, labutando nesse meio, uma vida dedicada totalmente para a ufologia. É editor da revista, publisher da revista UFO, que é a revista do segmento mais antiga em todo o mundo. Não é pouca coisa isso, hein? É uma loucura. Como é que tá? Deixa eu botar aqui meu... Como é que tá? Se vocês puderem me dizer, meu vocal aí tá bom? Som tá bom? Fala, Márcio. Tudo beleza? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que eu tô dizendo o nome, eu sei como é que é isso. O cara entrou e disse, porra, o cara me viu, não posso mais sair. Pode sair, pode voltar e pode assistir tudo depois no IGTV e nesse canal que eu falei, no Falatório com Cláudio Spritzer. Entra lá e se inscreve no canal. Lá tem mais quase 60 lives dessas que eu venho fazendo aí, só com gente interessante. E entrou o Gevaert. O Gevaert entrou. Deixa eu mandar para ele o convite. Entrar ao vivo com o Gevaert. Gevaert não está conseguindo participar, mas vai conseguir daqui a pouco. Gevaert, tô te mandando convite, tá? Tô te mandando o convite. Vamos de novo aqui. Gevaert.
Entrar ao vivo com Jevaer. Vamos de novo. A gente sempre tem esse probleminha aqui no início, né? Não está conseguindo entrar ao vivo com o Jevaer. Ah, Jevaer, o lance é o seguinte, eu imagino que tu esteja no computador, no Note talvez. Tu só vai conseguir entrar se tu tiver no celular. O Instagram tem mais esse probleminha aí. O Instagram não é a melhor plataforma para isso, né? Mas é a que temos no momento. É necessário que tu entre tem que entrar pelo celular. Tá? Enquanto isso eu vou entrar ao vivo. Eu vou dar uma saidinha para avisar ele pelo WhatsApp. Vamos ver. Tô no Note, eu sabia. Pelo Note não é possível. Instagram só vai conseguir fazer a live se tu tiver no celular. Não me diz que tu não tá com o celular aí. Pelo amor de Deus. Eu tenho só uma horinha contigo aqui. Vou falar de novo aqui com ele pelo WhatsApp, tá, pessoal? A gente tá ajeitando aqui. É que o lance é o seguinte, o Jevaer é um cara extremamente ocupado, né? Ele está fazendo essa gentileza aqui de falar comigo de novo e a gente não consegue ficar falando o tempo inteiro, né? Tem esse detalhe aí do celular, a gente não comentou. Mas vamos tentar resolver, né? O mundo tem tantos problemas, não vai ser esse aí que vai nos derrubar, né? A gente tem as soluções. Fala, Zauá! Quanto tempo, hein? Deixa eu ver se ele entrou já no... Entrar ao vivo com o Jevaer. Ai, o Jevaer não entrou ainda, meu tempo está reduzido. Vou lá de novo lá falar com ele no WhatsApp. Ninguém sai daí, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ver. Carlinhos, tu quer participar? Tô vendo que tu mandou uma sugestão para participar. Eu e o Carlinhos, a gente tem uma passagem aí muito interessante com OVNIs. Lá nos anos 70, né, Carlinhos? Lá nos anos 70. Ah, agora vai. Obrigado, deuses da ufologia. Acho que vai dar certo agora. Aí, deu! Nunca é muito fácil, por isso que é sempre muito bom. Aí, deu! Tá ótimo. Deu aí, certo. Tá me escutando bem? Como é que tá aí pra ti? Tudo bem, Cláudio. E você, como é que vai? Pô, tô excelente, ainda mais agora que a gente conseguiu. Quero te agradecer direto já aqui por ter topado esse segundo falatório comigo. A gente fez aquele primeiro, o pessoal realmente gostou muito, insistiu para mim fazer essa sequência e tu tá fazendo essa gentileza de estar aqui comigo de novo. Valeu. Muito obrigado. Eu quero aproveitar meu tempo contigo. Então eu quero já colocar para ti o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. A ufologia não é uma ciência, né? Muito menos uma ciência exata. Ela é mais baseada em evidências, é muito mais evidências que provas, né? A gente ainda não teve nada ainda muito contundente, né? Mas para mim, pelo menos que sou apaixonado pelo tema, e sei que muita gente que está aqui também sempre que a gente ouve o depoimento de alguém conhecido, alguém famoso, é uma coisa que deixa a gente bem animado, né? Porque é alguém que, né, que tem uma imagem a zelar e tudo mais. Então, tem gente de todos os segmentos que já fez depoimento, né? Que já teve algum tipo de experiência. Queria te perguntar se tu sabe de algum muito legal, mas principalmente eu queria saber a respeito de uma categoria que são os astronautas. Gente que já teve no andar superior, mais perto. O que esse pessoal fala? Tem algum depoimento interessante desse segmento? Olha, Cláudio,
Olha, eu costumo dizer isso há muitos anos. Não teve um único voo espacial, seja americano ou russo, que não tenha sido seguido de perto por discos voadores. E os astronautas, que são pessoas altamente capacitadas, qualificadas, veem e fotografam esses UFOs. Eu publiquei um livro recentemente, UFOs no Espaço e na Lua. Por quê? Quando o homem chegou na Lua, em 69, já estava sendo esperado por essas outras civilizações. O que é uma coisa um tanto óbvia. Porque se eles observam a nossa evolução a ponto, por exemplo, de acompanhar as caravelas de Pedro Álvares Cabral, de Cristóvão Colombo, da Europa para a América, é porque eles se interessam pelo que nós fazemos. Então, a nossa ida ao espaço foi igualmente observada de perto e intensamente por essas outras formas de inteligência e que foram registradas. Há casos, inclusive, de comunicações estabelecidas entre astronautas americanos, os russos a gente não sabe, mas astronautas americanos e outras formas de inteligência. A NASA, é evidente, oculta tudo isso. Isso não vai ser revelado tão cedo. Nós estamos esperando a ver um maior progresso da humanidade em que nós possamos ter um maior entendimento dessas outras formas de inteligência para conhecer essas informações. Então, como você falou muito bem, são os casos mais importantes, porque envolvem pessoas qualificadas. Abaixo deles, mas muito perto deles, estão os casos em que aeronautas, pilotos, têm contatos com discos voadores. Bem próximo deles, porque os pilotos também têm uma qualificação. A diferença é que o espaço é uma coisa e a atmosfera é outra. Se no espaço já é possível ver essas naves, na atmosfera, por parte de pilotos, de tripulantes, é muito mais. Olha, eu me arrisco a dizer que não passa uma semana aqui na revista UFO sem que eu receba pelo menos um relato de piloto que teve a sua aeronave seguida, acompanhada por um objeto voador não identificado, um disco voador. Eu estou em Curitiba e aqui nós temos um aeroporto internacional, que é o Afonso Pena, que é considerado o melhor aeroporto do Brasil, e aeronaves que saem desse aeroporto ou que pousam nesse aeroporto são acompanhadas por UFOs. Mas tem mais. Aeronaves que saem de Porto Alegre, daí da tua terra, tchê, do aeroporto Salgado Filho, eles seguem pelo litoral e quando chegam numa região a oeste subindo ao norte, indo para o norte, para São Paulo, por exemplo, ou vindo para Curitiba, quando eles seguem, os pilotos observam a leste, na região de Joinville,
objetos voadores não identificados sobre o Oceano Atlântico. Isso é muito comum. Eu faz uns 2 anos que não pego nenhum avião para lugar nenhum por causa da pandemia, mas até então, até 2019, começo de 2020, eu não passava uma semana sem ir para o aeroporto. E eu já encontrei outros que vieram atrás de mim, me encontrar tomando um cafezinho no aeroporto de Curitiba, quero me falar. Olha, semana retrasada, semana passada, mês passado, sei lá, eu estava vindo de não sei onde e um objeto cruzou o meu avião. Um caso que eu me relembro, que me deu muita, eu dei a ele muita importância, foi de um piloto da Azul, que estava vindo de Córdoba para Porto Alegre. E em cima do estado do Rio Grande do Sul, ele e o copiloto viram um objeto cruzar por eles abaixo da aeronave. E ele fez essa comunicação para a torre de controle do aeroporto Salgado Filho. E não recebeu nenhuma confirmação, pelo menos ele não disse para mim que ele recebeu uma confirmação detectada por radar, por exemplo, daquele objeto voador. Mas o piloto, ele foi muito enfático em dizer que o objeto passou debaixo da aeronave dele. Era uma bola, um objeto esférico, tá, que ele detectou no radar de bordo, que cruzou na direção de Porto Alegre. Pô, veio Ora, para cá? foi para Porto Alegre, cara, foi para te visitar. Comeu um churrasco aqui. Comer um churras, passar Tem, um tem, frio. tem um caso de piloto que ficou muito famoso, porque além de piloto, ele era ministro e presidente da Petrobras, que é o Osiris, né? Osiris Silva, sim, é o caso da Noite Oficial dos UFOs no Brasil. Publiquei um livro sobre isso, do renomado ufólogo curitibano Jackson Luiz Camargo, que fez uma pesquisa muito séria sobre esse fato. Primeiro, por que foi à noite e por que ela foi oficial? Primeiro, porque os fatos aconteceram à noite. A partir das 7h30, 8 horas da noite, objetos voadores não identificados, que chegaram no final a atingir o número de 21, com diâmetro de cada um de cerca de 100 metros. Portanto, nós estamos falando de monstruosas aeronaves, foram observadas e radarizadas por várias estações de radar do Brasil, na região centro-oeste, com epicentro em São José dos Campos. A partir de um certo ponto, acordados os militares da aeronáutica, as autoridades, foram disparados 7 caças a jato F-5E em Mirage para fazer a identificação e a interpretação desses objetos. E isso durou horas. Em alguns casos, os objetos estavam sendo perseguidos pelos caças a jato. Noutros momentos, os caças é que estavam sendo perseguidos pelos objetos. Houve situações em que os caças
foram ladeados por ala pelos objetos voadores não identificados. Isso tudo foi revelado. E por que a noite é oficial? Porque isso aconteceu de tal maneira, e nós estávamos nos estertores da política de exceção, da ditadura brasileira. Isso aconteceu em maio de 1986. Nós estávamos nos estertores, e ainda assim, o então ministro da Aeronáutica, que é uma pasta que já não existe mais, faz tempo, agora é Ministério da Defesa, mas o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro do ar Otávio Moreira Lima, decidiu, no dia seguinte, aliás, 2 dias depois desse fato acontecer, que foi na noite do dia 19 de maio de 1986, decidiu convocar uma reunião de imprensa, a qual compareceram, por determinação dele, todos os pilotos envolvidos nessa perseguição, os seus comandantes, os controladores de tráfego aéreo, os uma CPI, das bases uma CPI. militares. Fizeram uma CPI. Fizeram uma CPI. E isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Aliás, fatos da ufologia brasileira nunca aconteceram em lugar nenhum do mundo. Por exemplo, em 2004, a revista UFO e a Comissão Brasileira de Ufólogos fizeram uma campanha chamada UFOS, Liberdade de Informação Já, para pedir ao governo que abrisse os seus arquivos secretos sobre UFOs, que nós sabemos que existem desde 1954. Porque foi em 1954 que o brigadeiro João Vaz da Silva chegou dos Estados Unidos, onde ele foi se informar sobre a questão dos discos voadores, e recebeu forte recomendação para não tratar desse assunto publicamente no Brasil. E ele, como um bom brasileiro, fez exatamente o contrário. Ele fez uma reunião na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, convocando militares, imprensa e sociedade, e jornalistas, claro, imprensa. E ele declarou que nós estávamos sendo visitados por outras civilizações em naves que nós chamávamos de discos voadores, e que isso exigia uma investigação. Então, desde desse período, em 1954, o governo brasileiro tem um ativismo de pesquisa do assunto através da Força Aérea. E, em 2004, a revista UFO e a Comissão Brasileira de Ufólogos pediram para que o governo revelasse o que sabia. A Força Aérea, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, revelasse o que sabiam. Custou um pouco, meu amigo, mas em 2007, a Força Aérea começou a revelar, começou a entregar no Arquivo Nacional em Brasília um montante que hoje soma 20 mil páginas de documentos relativos à pesquisa de discos voadores no Brasil nesses 60 anos. 54 para 2022, 60 anos. Por aí, né? Pouco mais, pouco menos, não importa. Entende? Então nós temos isso liberado. E nenhum país do mundo, Cláudio, fez algo semelhante. Nenhum.
Mas Você tem uma só pergunta para... engasgada. que aqui nessa plataforma tem que levantar o dedo que nem em escola, né? Porque senão Aham. dá. Eu acho, para mim, o que passa é que sempre há uma subserviência de todos os governos ao governo americano. Parece que eles têm assim, porque sempre que aparece um caso com uma maior materialidade, né, onde tenha pedaços de nave ou mesmo seres e tudo mais, parece que se do nada surgem os homens de preto que vão lá, pegam essas evidências, levam embora, silenciam todo mundo e, e parece que não aconteceu nada. Num caso muito famoso brasileiro que a gente tratou lá na primeira parte da nossa conversa, que é a Operação Prato, que Uhum. o coronel, O Irangi Holanda. ele gravou, eles fizeram filmagens de uma loucura, né? De um show de. E isso, por exemplo, nunca veio à tona. Parece que eles dão pequenas pílulas. Agora o próprio Pentágono liberou faz pouco tempo, chancelou 2 vídeos que estavam aí rodando. Três. Ah, não, 2, 3 vídeos. Mas é uma coisa que dá uma certa frustração na gente, assim, quando a gente assiste, porque é uma coisinha. Não é aquela coisa que tu vê. A gente, na verdade, queria ver o Etenildo abanando, fazendo coraçãozinho para nós, algumas coisas assim. É. E o que. E sempre é uma amostragem que dá uma frustração. Tipo, eles dizem assim: existe, mas esse acobertamento que existe, e a gente sabe todo esse tempo. Eu quero perguntar para ti agora, na Chincha, tu que está nisso há 40 anos, há uma vida inteira, tu acredita mesmo que esse acobertamento é porque vai causar pânico? O que tu pensa realmente a respeito desse acobertamento? Olha, eu tenho dois pensamentos sobre isso aí, Cláudio. Primeiro, eu não acho que vai causar pânico. Olha só, nós estamos vivendo hoje uma guerra entre Ucrânia e Rússia de proporções monumentais. É uma guerra fratricida. Hoje mesmo eu estava lendo que a Rússia mandou mísseis de alta precisão sobre pontos de Kiev, sobre lugares de Kiev. Isso já não espanta mais a gente, porque a gente está habituado a ver a insanidade humana. Uma guerra desta natureza em 2022 teria que ser algo absolutamente impensável. Não tem cabimento. Não tem cabimento entre duas nações irmãs. Por isso que eu chamo de uma guerra fratricida. Então não tem cabimento. Gente morrendo, gente sendo mutilada. Escuta, não pode uma coisa dessa. Então, isso, nos primeiros dias da guerra, nas primeiras semanas, isso assustou a humanidade. Mas hoje a gente vê isso como notícia corriqueira. Então, como é que nós vamos entrar em pânico sabendo que outras formas de inteligência estão nos visitando? Eu não, sei lá, eu não acredito mais nisso. Eu acho que uma intermediação externa seria super bem-vinda até para. Vocês estão. A vizinhança, porque isso é uma coisa, parece que também no histórico ufológico, sempre que há esse tensionamento no nosso planeta, onde a coisa fica toda polarizada e há risco de guerra nesse nível, parece que esses nossos vizinhos ficam incomodados e eles tendem a intervir. Acontece isso muito, né, nesses momentos, quando for. Acontece quando esse tipo de agressão que nós fazemos contra uns aos outros aqui afeta outras partes do sistema solar e outras partes da galáxia. Por exemplo, se rolar
a Terceira Guerra Mundial, vai ser o fim dos tempos. E isso é altamente preocupante para outras sociedades planetárias que não podem ser coniventes com esse tipo de coisa, porque isso afeta mais do que a Terra. Afeta o sistema solar, afeta os planetas de fora do sistema solar. Então, nesse caso, eu acho que eles interviriam. Por enquanto, eles só observam, como se nós fôssemos um experimento. Olha lá, aqueles malucos lá do planeta Terra estão se detonando, estão se destruindo. Vamos anotar tudo para que isso não aconteça em outros planetas também. Sei lá, eu acho isso. Mas Pode a ter segunda... um. Certo. Diga. Não. Eu ia dizer, dentro do que tu falou, que pode haver um desequilíbrio físico mesmo, né? Se Pode. um planeta se destrói, isso pode gerar, né, Físico fisicamente. ou em outras esferas que a gente não consegue entender, não Conceber. consegue prever. Então, isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer. E isso realmente é preocupante. Imagina que se Marte fosse habitado e lá houvesse uma civilização semelhante à Terra e duas nações estivessem em guerra e uma delas cogitasse a aplicação de energia atômica, de bombas atômicas. Isso seria altamente preocupante para nós. Altamente. Enfim, creio que isso seria altamente preocupante para nós e nós, se tivéssemos condições, reagiríamos. Agora, você me fez uma Alguém pergunta. citou a data limite, né? Alguém citou agora aqui que está comentando. Isso tem a ver com Uhum. o lance da data limite, né? Que se a gente sobrevivesse a nós mesmos, né? Aham. É isso. Isso, a data limite venceu em 20 de julho de 2019. Tem Que a margem de erro, né? A margem de erro. é, foram 50 anos depois da chegada do homem à Lua, que foi em julho de 1969. Então, aconteceu. Em, e quem previu a data limite foi o médium brasileiro, altamente conceituado no Brasil e no mundo, Chico Xavier. Ele revelou a Marlene Nobre e ao Geraldo Lemos, que era da cozinha dele, que era muito amigo dele. Quando acabavam as sessões espíritas na casa do Chico, para a qual formavam-se filas enormes, ele na cozinha de casa fazendo um doce de mamão não, de abóbora. Ele falou para o Geraldinho, o Geraldo Lemos Costa, que é um empresário muito bem sucedido de Belo Horizonte, espírita, muito devoto. Ele falou que teve uma visão. Alguns anos depois de o homem chegar na Lua, em julho de 1969. Ele falou que ele se viu dentro de uma sala muito grande que se assemelhava assim a um mini ginásio de tão grande e onde havia uma mesa a qual estavam sentadas inúmeras pessoas, todas que ele disse que seriam da nossa, entre aspas, família cósmica. E essas pessoas discutiam o futuro da Terra. Porque a Terra chegou, o homem chegou à Lua.
Ok. E daqui para frente? Como é que vamos agir com relação ao homem? E ele disse que ouviu as discussões e a deliberação por parte daquelas pessoas, todas de civilizações extraterrestres, que seria dado à Terra um período probatório de 50 anos. E que, se nesses 50 anos nós não nos autodestruíssemos, especialmente por meios nucleares, nos seriam oferecidos conhecimentos fantásticos sobre a origem do universo e sobre a existência de outros seres. Em outras palavras, a gente seria admitido nesse, entre aspas, clube cósmico, que foi como definiu o Chico Xavier. Pois bem, esse tempo passou e não aconteceu ainda da gente ser recebido, porque apesar da gente não ter se autodestruído por processos bélicos, notadamente por processos nucleares, nós ainda não somos dignos de conhecer esses segredos dessa nossa família cósmica. Quando isso vai acontecer? Eu não sei. Eu acho que agora, com a guerra fratricida entre Ucrânia e Rússia, nós adiamos ainda mais a possibilidade disso acontecer. Eu estou muito pessimista quanto à possibilidade disso acontecer num curto prazo. Eu acho que vai demorar décadas. Nós vamos ter que nos reencontrar, encontrar a nossa natureza, encontrar a nossa paz, para poder ter direito a isso. Agora, meu amigo, você me perguntou, e eu me estendi na primeira parte da resposta, você me perguntou, quando que as autoridades vão revelar o que sabem? Olha, Cláudio, eu entrevistei militares de alta patente do Brasil e da América Latina inteira. Brigadeiros, generais, etc. e tal, que tinham uma certa abertura para a questão ufológica. E eu entendi qual é o pensamento militar a respeito desse assunto. E é bem claro e, ao mesmo tempo, é bem razoável. Um militar graduado, uma autoridade graduada, não fala, não trata daquilo que ela não sabe. Por quê? Por exemplo, se o Bolsonaro, tudo bem, ele é um cara diferente, mas se o Bolsonaro, ou sei lá, um brigadeiro do ar, Junichi Saito, da aeronáutica, resolver, num dia, abrir o seu coração e falar que discos voadores existem, a primeira pergunta que vai surgir da plateia e da imprensa é: ah, é? E de onde eles vêm? E o militar não tem essa resposta. E o que eles estão querendo aqui? E o militar não tem essa resposta. Como que eles voam? Como é que funcionam essas naves? O militar não tem essa resposta. Nem nós, ufólogos, temos. Nós temos suposições. Por exemplo, nós sabemos que eles vêm de outros planetas. Tá, até aí é óbvio. Mas quais planetas? Não temos a menor ideia. Nós sabemos que eles estão aqui com o objetivo de nos observar o nosso desenvolvimento,
Provavelmente da mesma maneira que nós, no futuro, faremos com outras civilizações mais atrasadas. Mas essa é uma suposição. Quem garante que eu estou certo? Como funcionam essas máquinas? Com tecnologia de plasma, antigravidade? São suposições. Nós não temos a menor ideia. Camaradas, engenheiros, que trabalharam em projetos secretos norte-americanos, na Área 51, na base aérea de Wright-Patterson, no laboratório S4, por exemplo, com naves acidentadas que foram para lá transportadas, porque essas naves caem. Até uma Ferrari de 3 milhões bate num poste se o cara for barbeiro. Então cai. Entende? Esses camaradas, quando eles se aposentam, às vezes eles estão no leito de morte, eles estão já empacotando, eles resolvem fazer declarações, resolvem dizer. Um deles disse que trabalhou mais de 30 anos numa nave resgatada e transportada para a Área 51, e nesses 30 anos, ele e a equipe dele, são engenheiros, não descobriram onde fica o motor da nave. Muito menos se a nave tem motor. Então, nós podemos estar diante de uma tecnologia absolutamente transcendental que vai muito, muito além de tudo aquilo que nós temos no nosso conhecimento científico. E eu acredito nisso. Eu tenho tanta coisa para te perguntar dentro desse tema. Vou vir para cá porque eu ia para outro lado, mas exatamente no que tu está falando, a gente tem um cara que está Vivinho da Silva, lançaram um documentário há pouquinho a respeito dele, eu assisti uma super entrevista dele do Joe Rogan, que é o mais famoso podcaster que se tem aí no mundo. Dos Estados Unidos, do mundo. Do mundo, né? Que é o nosso amigo Bob Lazar. O que tu acha do Bob Lazar e da história dele? Olha, eu conheço pessoalmente o Bob Lazar há 30 anos. Ele nunca mudou a história dele. Ele continua afirmando as mesmas coisas. E hoje, embora ele tenha sido contestado por muitos ufólogos americanos, hoje ele é respeitado pela imprensa e pela comunidade ufológica americana como uma pessoa séria. Ele nunca alterou uma vírgula de tudo que ele afirmou nesses 30 anos. Imagina, 30 anos dá tempo para o cara repensar e mudar o seu discurso, a sua versão. A gente nunca fez isso. É incrível. Nós estamos diante de uma pessoa séria. Dentro do que ele fala, desculpe te contar, porque eu quero aproveitar esse tempo. Eu sei que é muito pouco e eu tenho que aproveitar porque é uma questão que eu queria te fazer. Então, claro. eu presumo que tu já teve com ele, tu já ouviu ele, e eu considero a história dele totalmente verdadeira. E ele trabalhou numa reengenharia, né? Ele e o parceiro dele, no propulsor de uma nave que era um propulsor que gerava gravidade ou antigravidade, ou seja, uma fonte de energia absurda. E aí eu volto para uma teoria a respeito do acobertamento, que não fica só no lance do pânico, mas também das consequências comerciais, inclusive, do que seria, por exemplo, imagina que se tenha uma nova fonte de energia, o quanto determinados grupos comerciais, OPEP, e enfim,
grupos que trabalham com energia, o que aconteceria se a gente tivesse uma nova fonte de energia passada por esse pessoal? Porque, segundo a história do Bob Lazar, a história de Roswell lá, foram capturados alguns seres vivos, inclusive a história do ET de Varginha, que eu quero falar depois contigo. Quer dizer, eles tiveram a captura de seres e de aeronaves, espaçonaves. Então, eles estavam trabalhando em cima da reengenharia disso, Bob Lazar especificamente sobre uma nova fonte de energia. Isso quebraria comercialmente com interesses enormes. Imagina se esses caras tivessem passado também na área da medicina e da saúde. Se eles, a gente tem esse scanner aqui, esse scanner passa na pessoa, mexe lá no tronco, realinha tudo e ninguém fica mais doente. Aqui a gente tem a São João, que é a farmácia que surge uma em cada esquina aqui toda semana, não sei se é no Brasil todo. O que seria da indústria farmacêutica se surgisse esse tipo de coisa? Então, nessa teoria que eu estou colocando, eu acho que talvez fosse um pouco mais além do pânico, mas talvez interesses comerciais. Mas sem a menor dúvida, Cláudio. Sem a menor dúvida. O governo americano sempre trabalhou para ter a tecnologia dessas naves. Antes dele, Mussolini e Hitler já tentavam derrubar essas naves e usar a tecnologia deles. Hitler era obcecado por discos voadores. Hoje, já, aliás, há 20 anos ou mais, nos Estados Unidos, existem corporações que buscam a tecnologia dessas naves. Uma dessas corporações é a Bigelow Aerospace, que é do proprietário Robert Bigelow. Bob Bigelow. Um dia eu estava em Las Vegas e ele mandou ligar para o meu hotel e me chamou para almoçar. Passado uns 10 anos, eu estava já morando em Curitiba, ele mandou 2 membros da organização dele virem a Curitiba falar comigo para ver se eu poderia ajudar na localização de evidências físicas de UFOs. Porque esse é o grande tesão, é o grande barato do Bob Bigelow. Ele quer tecnologia. Ele quer aquilo que se chama metamateriais. Materiais que seriam usados na composição de discos voadores. Eu vi 2 deles, 2 metamateriais, num museu ufológico, num centro de exposições ufológicas na Argentina, que também foi visitada pelo pessoal do Bigelow e pelo Jacques Vallée. Então, tudo se baseia na tecnologia. A Bigelow Aerospace ela é uma exploradora do espaço, assim como Jeff Bezos, como Elon Musk. Esses caras têm tesão pela tecnologia desses seres, porque isso vai reduzir muito. Embora o próprio Elon Musk já tenha reduzido drasticamente o custo de mandar seres humanos para o espaço, ainda assim, o custo é grande. Agora, com uma tecnologia que eliminasse a gravidade, que permitisse a transferência de um corpo de um espaço para outro, de um ponto para outro, nossa, isso seria revolucionário. Imagine, como você citou, se a indústria farmacêutica tivesse acesso aos a fórmulas que limitassem, por exemplo, a Covid.
Covid, que é uma doença que contaminou o mundo e que hoje se discute seriamente se não foi fabricada. E, na minha opinião, foi fabricada, claro, foi fabricada pela China, com o apoio dos Estados Unidos, para botar o mundo de joelhos. E conseguiram. Agora, e se houvesse tecnologia? Agora, a indústria farmacêutica iria utilizar essa tecnologia, porque a indústria farmacêutica gasta muito ou lucra muito com remédios. Com remédios, na venda de remédio. Eu gasto 500 paus por mês de remédios. Entende? Então, se esses remédios custarem mais barato, sei lá, se baixar de 500 para 100, eles não vão lucrar. Não vai precisar de remédio. Não vai precisar de remédio. Os caras escaneiam a nosso DNA, enfim, pum, realinha tudo. Bom, eu imagino que uma civilização muito, mas muito, mas muito evoluída que nós, porque a gente parte do pressuposto que esse pessoal é muito mais... A gente recém visitou mesmo o nosso satélite aqui e agora mal estamos planejando para chegar em Marte, que é aqui na rua, no nosso bairro, né? Que é do lado aqui. Do lado. É aqui no nosso bairro, é rua de cima aqui, né? É rua de e esses cima. caras... Então eu imagino que esse pessoal que viaja milhões de anos-luz, enfim, a gente sabe que não é aqui perto. Então, aliás, eu não sei qual é o interesse, seria mais ou menos, mal comparando, a gente se interessar por um ser unicelular. Qual é o meu interesse? Então, mas, enfim, tem essa dúvida aí. Agora, passando por uma outra questão, eu só queria saber, porque eu tenho uma dúvida que eu te perguntei lá no negócio dos astronautas, lá no início, depoimentos deles. O nosso astronauta aqui, o Marcos Pontes, ele não declarou nada. Marcos Pontes, que aliás é uma mentira, né? Ele disse que ele foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Isso é mentira. A classe média foi para o espaço bem antes dele. A classe média brasileira foi antes para o espaço. Mas ele tem alguma declaração, só para buscar aquela dúvida lá no início, tem alguma declaração dele a respeito de alguma coisa? Ou ele ficou só se entreteu com os feijões, só com os feijões? Nada, tá. Nada. Deixa eu te perguntar. Ele nunca declarou nada. Ele nunca falou nada. Ele nunca admitiu. Ele nem sequer admite que acredita em discos voadores. Ele já deu depoimentos que são óbvios, claro, de que existem outras civilizações mais inteligentes no universo. Isso é óbvio. Qualquer pessoa com 3 neurônios sabe disso. Matemático, né? Matemático. É matemático. Veja bem, nós estamos numa galáxia, a Via Láctea, que tem 200 bilhões de sóis. Cada sol é igual ao nosso Sol. E o nosso Sol tem 10 planetas ao redor. Um com vida inteligente. Se isso acontecer em apenas 10% da Via Láctea, serão 20 bilhões de planetas habitados com vida inteligente. Quantos estão muito à nossa frente? E isso nós estamos pensando na nossa galáxia. Sabe qual é o número de galáxias que os astrônomos estimam no universo? 3 trilhões. Então, as probabilidades matemáticas são literalmente acaixapantes. Pensar que nós somos a única espécie do universo é absolutamente ridículo. Sem falar, tirando a matemática, a criatividade, né? Falta de criatividade que seria, né? Só nós aqui, com toda essa imensidão. Deixa eu aproveitar primeiro que a gente está aí com várias pessoas assistindo. Quem quiser assistir a primeira parte do meu papo com o Geva, está lá no YouTube, num canal bem modesto que eu tenho, que é Falatório com Claudio Spritzer. Entrem lá, se inscrevam, que talvez a minha terceira parte já seja no YouTube, que é bem melhor. Entrem lá para assistir.
Eu queria te perguntar, agora, e eu citei antes, mas e agora está completando, agora há pouco, parece que completou 25 anos do caso do ET de Varginha, né? Que apesar 96. desse... faz um tempinho. Esse 25, 26 anos, alguma coisa completou, né? Apesar do nome ter virado um pouco folclórico, ET de Varginha, parece uma coisa assim, e a cidade toda lá também se utiliza muito desse tema para se promover, mas esse caso é um caso que faz parte da casuística, eu acho que mundial, porque ele seria, o pessoal diz que é o Roswell brasileiro, né? Como é É que... um caso muito importante, Cláudio, muito importante. Mas dois pesquisadores começaram, há uns 5 anos atrás, a fazer uma rechecagem do caso. É o Marco Aurélio Leal e o João Marcelo Marques Rios. E eles encontraram muitas divergências entre o que foi apurado em 1996, 97, 98 e o que está se dizendo hoje. Por exemplo, testemunhas que não foram bem entrevistadas, testemunhas que negam o que falaram antes. Então, o caso Varginha, por mais importante que possa ser pela natureza da ocorrência, que é a de captura de pelo menos dois seres sobreviventes de uma nave extraterrestre, o caso Varginha hoje está sob escrutínio. Eu não ignoro, eu reconheço que houve a queda de um objeto voador não identificado, isso foi testemunhado por algumas pessoas, e que houve a captura de pelo menos 2 seres na cidade de Varginha. Um na manhã do dia 20 de janeiro de 1996 e outro na noite desse mesmo dia. Agora, as condições em que isso aconteceu, isso ainda precisa ser devidamente, as condições precisam ser devidamente esclarecidas. Mas é um caso muito importante e que, se confirmado na sua íntegra, seria o mais importante caso ufológico da história mundial. Muito mais do que Roswell. Roswell aconteceu em 1947, mais de 70 anos atrás, entende? E Roswell foi pesquisado acidentalmente pelo ufólogo Stanton Friedman 25 anos depois, quando as testemunhas, parte já havia falecido, parte já não tinha mais memória dos fatos. Então, até hoje, se faz um questionamento das condições em que teria acontecido Roswell, sem conclusão. Eu publiquei 2 livros sobre Roswell. Um, do grande ufólogo Donald Schmitt, americano, que é dedicado a esse caso. Mas eu acho que esse caso já se exauriu. Esse caso já foi. Não tem muito mais o que falar do caso Roswell. As meninas estão vivas, né? As meninas que depuseram, vi uma delas até num programa de auditório. As meninas estão vivas, elas são novas. Valquíria, Viviane e Kátia. Chegasse a falar com elas? Chegou a conversar com elas? Sim, várias vezes. Te passou verdade? Com a tua... Sim, me passou verdade, sim. Conversei com outras testemunhas também do caso Varginha e pesquisei o caso. Estive em Varginha 2 semanas depois do caso ter ocorrido. Testemunhei a euforia dos 2 principais ufólogos que residiam em Varginha. Um ainda reside, que é o Birajara Franco Rodrigues, e o Vitório Pacatini.
Inclusive, o caso aconteceu no dia 20 de janeiro, era um sábado, e no dia 22 eu estava em São Paulo, numas atividades, e o Birajara me ligou. O Birajara, Algeva, você tem que vir aqui a Varginha, aconteceu um fato extraordinário, assim, assim, assado, um UFO caiu, 2 criaturas foram capturadas. Nossa, ele visivelmente excitado pelo que ele tinha descoberto em tão somente 2 dias. E isso só foi aumentando conforme ele ia descobrindo mais informações. Enfim, o caso precisa de algumas averiguações, mas eu não duvido que ele seja legítimo. Eu acredito que ele aconteceu e que nós temos que apurar tudo sobre ele e levar esse conhecimento à sociedade brasileira. O que me chama a atenção ali, uma mera observação, assim, eu também, tudo que eu li, tudo eu acredito, eu acredito direto em tudo isso. A figura que foi desenhada e que foi encontrada pelas meninas e também por outros que fizeram o retrato falado da figura, ela não condiz para mim com um ser que vem de uma civilização fabulosamente mais evoluída que a nossa. Parece mais eu não sei se poderia ser também uma família que está viajando, né? Fazendo um passeio, é o cachorrinho deles, ou um animal de. Porque parece um Isso, animalzinho, então não fecha o não que a fecha. gente. Que a Não, gente tem a expectativa de ser um ser mais evoluído. A gente pode estar errado em relação a isso também, não, né? os seres capturados eram extremamente primitivos. Extremamente Três, primitivos, né? 3 dedos na mão, 2 dedos no pé, Exato. pelados, sem genitália, o organismo todo oleoso, cabeça com olhos redondos, vermelhos, com protuberâncias. O que dá a impressão, e fui eu que levantei essa hipótese anos atrás, é de que eles eram carga daquela nave e não os seres que tripulavam aquela nave. Imagina, o circo sai de Porto Alegre e vai para Pelotas. No meio do caminho, descarrilha um caminhão. Aí as pessoas começam a ver rinoceronte, hipopótamo, gorila, entende? Uma situação semelhante a essa. O que você espera de um tripulante de um disco voador? Pá, um cara altamente sofisticado, um loirão, de olhos azuis, que tenha poder de apertar todos os botões do painel, enfim. O que aconteceu ali em Varginha? Um ser, 2 seres, e há a hipótese de que podem ter sido mais de 2 seres. Mais de 2 seres. Só que nós só temos a confirmação de que 2 seres foram capturados. Não temos a confirmação de nenhum outro. Nós temos vestígios, depoimentos, que não foram confirmados. E o legista, o Badan Palhares, que foi depois ficou conhecido no caso do PC Farias, parece que ele que fez a autópsia desses seres, Ele confere. nega. Ele Ele, nega. Mas uma ocasião, isso já tem muitos anos, foi nos anos 90 ainda, ele estava dando uma aula na Unicamp, uma aula magna para formandos em direito, ele que é um médico legista, alguém lá do fundão, sempre tem alguém do fundão, né? Alguém lá do fundão perguntou, professor, o senhor desculpa fazer essa pergunta, mas é verdade que o senhor participou da autópsia de um dos seres capturados em Varginha? Ele parou,
olhou, colocou o giz ali no quadro e falou: olha, meu filho, gostaria muito de te responder essa pergunta, mas me faz ela de novo daqui uns 20 anos. Pronto, Não precisa ser respondeu. mais nada, né? Respondeu. Aí, a equipe dele confirmou que ele recebeu uma, talvez duas criaturas. E ele era o queridinho, naquela época do Brasil, como médico legista, era o mais famoso. Enfim, É. E já morreu, né? Então isso morreu com ele. eu Badan não Palhares sei se morreu. ele morreu. Uma vez eu falei Pô, numa live que ele tinha morrido, aí alguém me corrigiu. Pô, você acabou de matar o Badam Palhares. não sei se foi tu que matou, talvez alguém tenha os homens de preto aí, mas é, que eu sei, ele, eu sei, ele morreu. Deixa eu aproveitar que eu não posso deixar de falar contigo sobre agroglifos, que é esse fenômeno Esse é um tema que tem que espetacular. ficar para a parte 3, porque nós Não estamos vamos, já. já bateu o nosso horário? Já bateu nosso horário, eu tenho outro trabalho agora, Tá outra live. certo. Mas Pô, a vou contar com essa próxima vai parte ser 3. sobre agroglifos. Tá joia. Jevaé, pô, te agradecer profundamente por ter estado comigo aqui, Um essa prazer, gentileza muito grande da máxima minha. que tu fez para mim. E agradecer o pessoal que está conosco até agora, reforçando para eles irem lá nesse canal no YouTube, Falatório com Cláudio Spritzer, assistir a primeira parte, que vale muito a pena também, se inscrever lá no. Jevaé, brigadão. Agroglifo. Aí Agroglifos. vamos Só falar. te perguntar Aí tem sobre. muito o que falar. Aí eu tenho muito o que falar. Eu sei, tu é especialista, pois é. Só te agora perguntar se os teus encontros já voltaram a ser presenciais, as palestras, se tem alguma coisa que o pessoal que gosta do tema possa, enfim, Nós seguir. fizemos um evento em março presencial, mas ainda estamos voltando devagarinho. Devagarinho. Tá bom. Tá Tá beleza. bom, meu amigo? Muito Muito obrigado pela obrigado. Eu que oportunidade, viu? Muito obrigado a todos da audiência. E ficamos devendo a terceira parte sobre agroglifos. é isso aí. Valeu. Obrigadão. Valeu, meu irmão. Um Abraço. abraço. Tchau, tchau.